Boa noite, meu amigo e minha amiga. Hoje é quarta-feira, dia 7 de maio. Deus, Ele está voltando, meu amigo e minha amiga. E nós nos alegramos, porque o nosso Redentor, como prometeu, Ele está cumprindo. Os nossos corações se alegram e jubilam de alegria, porque esse grande dia está chegando. E o tema do nosso discurso hoje é a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos que já não estão entre nós, o Senhor Jesus já voltou para Ele, meu amigo e minha amiga. E você que ainda respira neste corpo, nesta matéria, como que está a sua alma diante de Deus? Como que está a preparação da tua alma para o eterno? Você tem preparado a sua alma? Você tem preparado o seu coração? Você tem preparado os seus pensamentos? Ou dentro dos seus pensamentos só tem besteira? Só tem coisas ruins, maldade? Ou no seu coração só tem ruindade? Como que está a tua alma? Ela está na luz ou ela está nas trevas? A palavra de Deus diz que se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será luminoso. Mas se os meus olhos forem maus, todo o meu corpo e minha alma estará nas trevas. A única maneira de você trazer luz para o seu corpo e a sua alma, meu amigo e minha amiga, é a palavra de Deus. Se você despreza nessa vida, na outra vida você também será banido da oportunidade da eternidade. Muitas pessoas, elas acham que vão ser salvas, pastora Rose, porque faz caridades. Não, meu amigo. Muitas pessoas, elas pensam que vão perder a salvação porque comete pecado. Ela não vai perder a salvação porque ela comete pecado. Ela vai perder a salvação porque ela não se arrepende dos pecados. O que nos dá direito de salvação é arrependimento. Quando você sabe que errou, pastora Rose, as pessoas, elas já não se comovem mais quando comete um pecado. Ela já não sente mais a tristeza, o abatimento da alma quando ela comete um pecado. Para ela já se tornou natural. E quando tem pessoas que, quando nós estamos falando do reino de Deus, da vinda do Senhor Jesus, ela diz que não sente nada. Ela não sente nada. Ela não sente temor, tremor. É normal para ela, porque ela já está endurecida para as coisas de Deus. Não gera um medo dentro dela, não gera um pavor dentro dela. Meu amigo e minha amiga, quando se fala do inferno, a coisa é mais séria do que você pode imaginar. O mal, ele tem trazido para cada um de nós os prazeres deste mundo, para que nós possamos nos regalar nos prazeres. Mas ele não conta para nós o final destes prazeres. São amargosos, são tormentos eternos. Você pode observar, quando você comete um pecado, é maravilhoso, mas quando você termina de pecar, você vê se é que você tem sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo. Você se entristece, você fica com raiva de você mesmo. Mas quando você já está viciado no pecado, viciado na mentira,
ela já faz parte de você. A mentira, ela já faz parte do teu DNA. O pecado, ele já faz parte do DNA da pessoa. Para ela é natural a mentira. A mentira para ela é uma brincadeira. A prostituição para ela é natural. Ainda tem coragem de dizer, eu sou homem. Mas o Senhor Jesus, ele nos condena com muitas coisas que muitas das vezes nós cometemos, falamos ou pensamos. E o tema de hoje é a segunda vinda do Senhor Jesus. A segunda vinda do Senhor Jesus, meu amigo e minha amiga, ela vem de duas maneiras. Ela vem quando nós morremos, ou ela vem quando nós estiver em vida. Porque em breve ele vai estar nas nuvens, chamando os seus, e vai ser no abrir e fechar de olhos. De repentemente, eu estou aqui pregando aqui agora, o Senhor Jesus pode voltar e arrebatar os seus. E vai ser um pânico para muitos. Eles já estão preparando a segunda vinda do Senhor Jesus, como estão vindo uma grande nave-mãe alienígena, para poder pegar, e muitos crentes acreditam, para pegar uma boa parte da humanidade, vão sequestrá-la, vão abduzi-las. Mas isso é uma mentira, meu amigo. Isso já vem contando nos filmes, isso já vem contando pelo sistema, não é de agora. Mas o Senhor Jesus disse para a gente vigiar, para a gente estar esperto, para a gente estar acautelado, para a gente observar os acontecimentos, porque instantaneamente vai vir uma grande tribulação, uma grande ação maligna no planeta, e após vai acontecer algo fenomenal, sobrenatural, aonde Deus vai levar os seus deste mundo perverso, esse mundo maldito, esse mundo que está corrompido na essência. O próprio planeta, ele está sentindo enjoo de toda a maldade que está sobre ele, pastora Rose. É por isso que a terra está tremendo, os mares estão se revoltando contra os homens, estão destruindo as obras dele. A natureza humana está se voltando contra si próprio por causa do pecado, meu amigo e minha amiga. Você vê, pastora Rose, nós conseguimos ver a harmonia de um leão e uma gazela, de uma onça e um cordeirinho. A onça vai lá e cuida, pega recém-nascido e cuida. Mas não estamos conseguindo ver mais unificação do homem com o homem. Ou seja, a humanidade, ela já não está tendo mais a harmonia entre si. Dentro das igrejas é uma briga por posição, é uma briga porque quem é que vai pegar o microfone, quem é que vai ficar na câmera, quem é que vai ser filmado. Mas não sabem eles que tudo isso é passageiro. A eternidade, ela é real, meu amigo e minha amiga. A salvação, ela é real. A vinda de Jesus, ela é real. E Jesus, ele está te dando uma chance. Jesus, ele está usando diversos pregadores, homens, mulheres, anciões, para pregar o evangelho da salvação. Mas também Satanás, ele está levantando os seus mensageiros para pregar o evangelho da perdição, para enganar, se possível, os escolhidos, com sinais, com prodígios, com mentira, com profecias enganosas, revelações enganosas, para poder levar para o fogo eterno. Você só precisa aceitar.
Você só precisa concordar. A salvação, para ser conquistada, você só precisa falar assim, ó: eu aceito o meu Senhor Jesus como meu Salvador da minha alma. Eu já aceitei a salvação. Então, quando você aceita uma mentira, uma revelação mentirosa, uma profecia mentirosa, um pensamento do diabo mentiroso, porque o diabo está falando com muita gente. Tem gente, pastor Arroz, que tá na cachaça, tá na safadeza, na sem vergonhice, tá saindo com uma mulher estranha e diz que Deus revela para ele. Deus fala com ele no sonho. Deus fala comigo. Deus fala comigo. Deus está falando contigo, é que você tem que tomar vergonha na tua cara, rapaz, e largar a pecada, a safadeza. Porque Jesus está às portas. Jesus está às portas. Satanás está enganando a muitos, meu amigo. E eu não vou nem muito longe. Dentro da nossa atmosfera de atuação, o mal está enganando muitas pessoas. E muitas estão sendo enganadas por mentira, por sentimentos que não é de Deus, por vontade que não é de Deus. E elas estão se deixando conduzir. Hoje mesmo morreu, foi ontem ou foi hoje? Aquele rapaz, morreu um rapaz, que a gente foi fazer visita, pregamos a palavra para ele. Agora, se ele aceitou o Cristo vivo, nós não sabemos. Falou que não precisava de igreja, que Deus já falava com ele até em sonho. Aí começou a ficar ruim na saúde, mas foi umas 2 vezes lá visitar ele. Vigia, Perdeu meu amigo perdeu a alma. e minha amiga, porque talvez você pense que está servindo a Jesus, mas você está servindo uma entidade do mal. Quando você obedece àquela voz, se Deus ele levanta um líder, é para o quê? Para ser liderar o povo de Deus até a verdade. E você não pode ficar só no que o líder fala, não. Você tem que ver se o quê? Tá na Bíblia. Tá batendo, tá de Tem acordo, que trazer a Bíblia. tá de acordo com as escrituras. É, porque tem muitos líderes aí que falam assim, ó: eu já sei tudo, Nem abre. eu não preciso da Bíblia mais. E começa a falar, e muitos: é Deus, fala Deus, misericórdia, oh Pai, obrigado. Tudo palavras vazias para encher o ego das pessoas, e é tudo que eles querem, pastor Arroz, que os seus egos sejam preenchidos. Aí chega um maluco careca com óculos que fala que é do apoio aos soldados feridos e começa a fazer a pregação do evangelho conforme Jesus nos ensinou, e confronta. Aí fala: poxa, pastor, não era para ter feito isso, falar desse jeito contigo. Pô, pastor foi grosso. O pastor, poxa, ele não tá na minha vida, ele não sabe o que eu tô vivendo, mas eu não tô sabendo o que você tá vivendo mesmo, não. Eu tô pregando, é o que tá escrito. E muitos estão aí, ó, vivendo à margem do abismo, achando que vai herdar a salvação. E não vai, meu amigo. Está escrito assim lá no site de quarta-feira: a segunda vinda é o tema de hoje. A segunda vinda, a volta de Jesus. Introdução: a segunda vinda de Jesus é um dos acontecimentos mais esperados na fé cristã. A Bíblia ensina que essa será um evento público, visível e glorioso, marcando o cumprimento final da promessa. A segunda, a manifestação gloriosa de Cristo. Mateus 24:30. Vou ser bem breve, porque quando se fala da vinda de Jesus, você não precisa prolongar muito, não. Porque já está marcada pelos acontecimentos. Mateus 24:30.
Então apareceu nos céus o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e virão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com o poder e com grande glória. Esse dia não será um dia bom. Esse dia será um dia de lamentação, porque quando eles verem Jesus nas nuvens, eles vão lembrar de todo o pecado e toda a maldade que eles vêm cometendo. Você sabia que quando Jesus se revela para nós, nós conseguimos enxergar os nossos pecados? Nós conseguimos enxergar aonde nós estamos errando quando Jesus se revela através da palavra dele, meu amigo e minha amiga. Jesus talvez ele tenha se revelado para você através da palavra dele, mostrando o que você tem feito, o que você tem pensado, o que você tem deixado de fazer, o que você tem omitido, o que você era para ter falado. Mas muitas das vezes as pessoas se endurecem. É como falaram para a pastora Rose: eu não sinto nada. Quando o pastor está falando da salvação, eu não sinto nada. Para mim é normal. Como é que é isso? Significa que essa pessoa não está conectada com Deus. Normal. Quando o pastor começa a falar da salvação, meu amigo, treme tudo. Treme tudo. Dá vontade de fazer cocô, dá vontade de fazer xixi, dá vontade de querer dobrar o joelho e logo pedir perdão no pecado que nem cometeu ainda. Por quê? Porque o terror é grande. Agora, se você não está tendo essa sensibilidade, minha amiga, você já está mal. Se tu não está tendo essa sensibilidade, meu amigo, você já está mal. Você já está mal. Você não consegue sentir mais, perceber mais. Nada. Você já está endurecido. Você só pensa no teu desejo, no teu prazer, na tua vontade, na sua necessidade. Mas você não pensa na necessidade da tua alma. Você pensa só na necessidade dessa carcaça que foi dado um limite de 80 anos para cada um de nós. Alguns passam de 100, né? Mas é tudo enfado. Aí diz aí, ó. 2. O som da trombeta. 1 Tessalonicenses 4,16. Essas ofertas daqui tá quanto tempo aqui na Bíblia? Deve estar por semanas, né? Vou ler. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com alarido e com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Você vê, aqueles que morreram com Jesus vão ser ressuscitados. E Deus quer ressuscitar você, meu amigo. Porque quando nós cometemos pecado, a Bíblia diz que nós morremos. Quando nós estamos em pecado, nós estamos mortos para Cristo. É por isso que nós não sentimos nada. Nós não sente nada. É normal. Quando eu ouço o pastor falar de salvação, é como fosse uma historinha que vovó falava. Mas é real, meu amigo. Eu vi aí agora, esses dias, o rapaz falando que ia fazer um pacto com o diabo e com a Lady Gaga. Que eles iam descer para o inferno. Como que fosse normal. E o outro era um ex-cristão. Ele foi pro show da Lady Gaga e Deus falou com ele lá. Deus falou para ele. No dia seguinte, ele voltou para a igreja. Deus falou para ele
revelou para ele o que significava aquilo lá. Deus, ele tem mostrado a verdade para aqueles que têm o coração voltado para ele. De repentemente você está vivendo uma vida de pecado, de repentemente você está vivendo uma vida errada, mas você tem o coração, a mente voltada para Jesus. Você não quer viver mais assim. Então a voz de Deus, ela vai entrar dentro de você nessa noite, vai te libertar do império das trevas, vai te libertar desse pensamento que você não consegue se libertar, vai se libertar você desse desejo que você não consegue se libertar. Porque já está decretado, meu amigo, lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4,16, porque o Senhor mesmo descerá do céu com um alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém? Amém. Pastor, pode explicar melhor por isso aí? Vai ter uma outra oportunidade de nós estarmos explicando a respeito desse fundamento. Amém? Toda sexta-feira nós estamos aqui trazendo 30 minutos sobre o Apocalipse. Três, ninguém deixa de ver. 3 é o que está aqui o texto. Apocalipse 1:7. 1:7. Diz assim: eis que vem com as nuvens, todos os olhos verá, até mesmo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Você vê que a vinda do Senhor Jesus vai ser lamentação para muita gente. A Bíblia diz que a humanidade, ela vai falar assim, ó rocha, montes, caia sobre nós e nos esconde dos olhos do Senhor, da vinda do Senhor. Porque a vinda de Deus não é aquela vinda de amor. Vem agora, Espírito Santo, a alegria, o prazer, não. A vinda do Senhor vai ser tormento. E já começou. A vinda de Jesus já começou. Tá aí, ó. A guerra. Tá aí, ó. O povo fazendo pacto com Satanás ao vivo. Já não é mais nada escondido. As pessoas dizendo que tem um pacto com o mal e faz a vontade do mal, né? Fazendo assinatura de pactos. Mas quando Jesus chama para uma aliança eterna, as pessoas não querem. Não estão prontos. Elas acham que eu não quero perder minha vida com negócio de igreja, não. Minha liberdade. Eu quero perder minha liberdade, não. Você vai ter uma liberdade sim, meu amigo. Se você perder ela, uma liberdade para vaguear no lago de fogo e enxofre. Um laguinho para você tomar um banho, né? Tem tanto laguinho aí, né, que dá pra gente tomar um banho. Lá é um lago onde você vai tomar o banho no fogo. E não é esse fogo que você queima o dedinho aí no isqueiro, não. É um fogo insuportável. E principalmente para aqueles que conheciam a palavra de Deus, mas rejeitou. Ouviu o ensino do pastor, mas ignorou. E ainda tentava levar outras pessoas a cometer pecado também. Deixa eu falar um negócio para você. Você que tá aí, os 10 mil, né? Chegamos a 10 mil na rede, né? São 10 mil seguidores que nós temos em uma das redes sociais. Deixa eu falar uma coisa para você, meu amigo. Jesus, ele tá dando uma chance para você. Não adianta que não vai ter argumento depois. Tudo que nós fazemos está registrado.
Hoje Deus nos deu a oportunidade de usar os smartphones e criar um grupo para semear a mensagem para o seu povo. Quando nós botamos uma mensagem em um grupo e você despreza, porque você não tem tempo, né? Você é uma pessoa que tem um tempo todo preenchido, né? É muito importante para poder ver a mensagem de Deus, para poder ver um recado do pastor. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. O pastor, ele é responsável pela sua alma. O pastor é responsável de guiar a sua alma até Deus. A pastor, o bispo. Quando você despreza aquela mensagem, porque ela não foi de acordo com a tua vontade, está registrado. Está registrado. Quando você for tentar questionar com Deus, Deus ele vai fazer você lembrar. Lembra que o meu servo botou uma mensagem que ia impedir você de cometer aquele pecado que você cometeu? Foi aquele pecado que fez você estar aqui hoje no inferno? Deus vai lembrar você. Deus vai lembrar a mim. Então, se o pastor ele é responsável pela alma, por que as pessoas não deixam o pastor guiar as almas até Jesus, pastora Ruth? As pessoas não querem obedecer mais à voz do pastor, do bispo. Ainda mais se o bispo ele chamar a atenção, se ele repreender a pessoa, é aí que ela vai querer fazer as coisas erradas mesmo. E isso não causa nenhum dano para nós. Isso não causa nenhum dano para nós que prega a palavra de Deus. Vai causar um dano para sua vida, meu amigo. E não adianta depois você falar para Deus que ninguém quis te ensinar. Eu já ensino já na íntegra para você não ter argumento do outro lado. Para você não chegar e falar assim, Deus, ninguém pregou para mim. Ninguém. Eu faço questão de pregar mesmo com bastante força para poder não ficar uma dúvida sobre você. E Jesus está voltando, meu amigo. Muitos de vocês vão ficar. Muitos de vocês vão ficar na grande tribulação. Você que está 10 anos na igreja, 30 anos na igreja, que está pregando no altar como bispo, como pastor, porque não quis fazer a vontade de Deus. Pregar não significa que eu estou fazendo a vontade de Deus. O que vai me levar para a eternidade é eu me arrepender dos meus pecados e andar sobre a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Arrepende. Só isso. Arrepende. O que é arrepender? É eu reconhecer que estou perdido. Se eu estou perdido, então eu vou clamar quem pode me socorrer. Eu estou dentro de uma mata. Eu estou perdido. Eu estou com o smartphone. Eu achei um sinalzinho. Eu vou ligar para quem? Para a defesa ou para o corpo de bombeiro para me salvar. Mas no nosso caso que estamos buscando Jesus, nós vamos ligar para Jesus. Jesus, me salva. Me salva do pecado. Me salva da maldade. Me salva da minha vontade. Eu quero te servir, mas eu não consigo. Vira e mexe, eu estou fazendo isso aqui de errado. O senhor pode me ajudar? Aí ele vai ver aquele interesse em você. Aí ele vai colocar dentro de você o quê? Poder para vencer aquilo. E o poder, ele entra dentro de você através de quê? De palavra. É quando você se expressa. Deus, eu pequei. Eu não valo nada. Mas eu quero a tua ajuda. Acabou. O inferno fecha. O inferno que estava na tua vida, ele tem que bater em retirada com as simples palavras. Porque o mundo espiritual, ele precisa de palavras para poder funcionar. É por isso que às vezes as pessoas vêm querendo ferir você, magoar você, falar, ó, fulano tava falando de você. Mas se fulano tava falando
de mim, por que você não repreendeu fulano? Para de falar do pastor. Mas você veio trazer a mensagem do fulano para o cicrano, porque você transferiu a mensagem para aquela pessoa. Então, como é que você quebra um espírito de fofoca, de mentira? É quando você neutraliza, você repreende. Se a pessoa vem querer falar de mim ou de você, você fala, tá repreendido, é um homem de Deus. É um homem de Deus. Você tem que parar com isso, isso é fofoca. E a palavra de Deus diz que isso é pecado. Amém? Então, agora, quando você não repreende, você transfere, você está sendo igual. Você está sendo igual. Ó, a Jenny falou de você. A Thaís. A Thaís falou que se fosse ela que tivesse fazido a sopa, o pastor ia comer melhor. É essa transferência. Então você tem que repreender. Está repreendido esse pensamento. Porque o diabo ele vai fazer de tudo para ferir quem está te ajudando. Mas por que não fere quem está querendo te amaldiçoar? Você não fica com raiva com quem está indo contra a tua alma. Você não fica com raiva quem está indo contra as coisas de Deus que coisa errada que você está fazendo. Você pode observar, ninguém pega uma cachaça, vai beber cachaça, vai se misturar com gente ruim para ver se alguém vai falar alguma coisa contigo. Não vai. Mas se você vir para a igreja, vai falar, cuidado, horário com meu filho lá, hein? Cuidado com meu filho, hein? Traga o meu filho aqui. Mas quando tá na rua, ninguém se preocupa com quem se tá assim ou se tá quebrado. Mas quando tá na casa de Deus, as pessoas ficam preocupadas. Toda hora ligando, meu filho. Mas se tiver na safadeza, ninguém, tá nem aí. Por quê? Porque é assim que o diabo trabalha. Então, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. É isso que vai te levar à salvação. Arrependimento. Pastor? Mas também se eu não perdoo, eu me arrependo de alguma coisa? Eu me arrependi dos meus pecados. Mas como é que você não perdoou? Como é que você não perdoou? Você está vendo porque você não é batizado com o Espírito Santo? Não, eu me arrependi dos meus pecados, pastor. Mas por que então você não perdoa? Por que você não perdoa quem te feriu, quem te magoou, quem te traiu? Você não perdoa porque você ainda não se arrependeu. Quando eu me arrependo dos meus pecados, eu tenho facilidade de o quê? De perdoar. Eu tenho facilidade. A pessoa vai me ferir, eu vou ficar chateado, mas no dia seguinte, ou na mesma hora, eu vou chegar lá e vou falar assim, me perdoa. Me perdoa. Foi que nem uma vez, né, pastor? Pastor Rose, pede perdão para aquela moça. Mas foi ela que falou. Mas pede perdão e salva ela. A pastora Rose foi lá e pediu perdão a ela. A mulher já estava perambulando, né, andando nas ruas. Foi parar lá em Caxias, perturbada. Vai lá e pede perdão a ela. É a única maneira de libertar ela. E libertou a mulher. Porque se ela não tem força para se libertar, você tem força para libertar ela. Se a minha esposa está com raiva de mim, eu percebo, me perdoa. E o meu pedido de perdão vai quebrar a dureza que está nela, e ela vai reconhecer, e vai o quê? E vai também falar, me perdoa. Né? Quantas vezes, né, Rose? Sim. Do nada, chateação, me perdoa, meu amor. Ela, me perdoa você também. Aí é uma briga, quem queria pedir perdão? Por quê? Porque reconheceu. Eu chorei assim. É um exemplo, cara. Entendeu? Então, você quando pede perdão, você sensibiliza a pessoa. Pô, me perdoa, mãe. A senhora me pediu para fazer aquele negócio lá e eu esqueci. Que isso, meu filho? Você é tão bom. Quando você pede perdão, você libera perdão. E a pessoa começa a enxergar Jesus. Agora, quando você não perdoa,
quando a pessoa é perversa, se você pede perdão, ela fica chateada. Fica com ódio. Quer até te matar. Tá maluco? Perdão, quem perdoa é Deus. Ela tem um ódio tão grande dentro dela que ela quer Já ocorreu uma amaldiçoar. situação uma vez que eu pedi a minha filha pra pedir perdão a uma pessoa e a pessoa veio bater aqui no meu portão. Que história é essa de mandar uma criança pedir perdão? Eu aqui perdoo é Deus, deixa isso pra lá. E o Senhor, Reclamou a beça. e o Senhor Jesus nos incentiva a perdoar. Quem não perdoa não é perdoado. E quem não perdoa não é salvo, meu amigo. Você vai pro quinto dos infernos se você não perdoar. Você pode ser o bonzão. Você pode ser quem você for. Você pode ser milionário. Você pode ser quem for. Se você não perdoa, você vai pro inferno. Porque a única maneira de salvação é perdoar e se arrepender. Se eu perdoo é porque eu me arrependi. Aí para finalizar, como será esses eventos? Jesus virá numa nuvem com o poder e glória. O toque da trombeta anunciará a sua chegada. Haverá a ressurreição dos mortos em Cristo. Todos os povos verão e reconhecerão sua majestade. Aí, Apocalipse 22, 20, para finalizar. Você vê que a mensagem de perdão, né, Rose? É tão grande que os rapazes estavam ali na frente trabalhando, começaram a olhar para cá. Por quê? Porque chama atenção. Chama atenção. Você vê que a palavra de Deus, ela ultrapassa os limites das barreiras, né? Aquele que testificar estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém? Ora, vem Senhor Jesus. Apocalipse 22, 20. Até aqui o Espírito Santo me usou. Amém?